e sentimentais, que vivem a guerra pelo seu povo como a maior honra que se poderia conquistar em vida. São ecos de um mundo muito mais antigo do que aquele retratado na história. O romance está impregnado de tradições de um povo que foi intensamente pesquisado por Nikolai Gogol, por meio do folclore da Ucrânia, lendas, canções e ditos populares. O resultado foi uma obra épica de cavalaria que é marcada pelas tragédias pessoais do coronel Taras Bulba, que é exaltado como um grande herói nacionalista. O russo Nikolai Gogol é um dos mais importantes escritores da literatura mundial e seus textos teatrais e narrativas que mesclam a arte e o misticismo influenciaram muitos autores hoje conhecidos como gênios. Você ouviu Minuto Leitura. Que mídia tem maior audiência durante o dia, onde as pessoas estão mais dispostas a consumir? Que mídia já pratica há muito tempo a interatividade, gerando afinidade com estas pessoas, mesmo enquanto estão trabalhando, malhando, navegando ou dirigindo? Que transmite em cima da hora o fato e a notícia e tem a produção do material de divulgação mais rápida e econômica? Você já sabe. Rádio, sempre na onda. Uma campanha da Amirti. Se seu idoso não tem com quem conversar, se fica o dia todo sentado em um sofá sem atividades, sem estímulo, está na hora de você conhecer a Cuide Residencial para Idosos. Aqui seu idoso terá o melhor cuidado e a melhor atenção. Realizará atividades físicas, terapias ocupacionais, cuidará da horta, estará em contato com a natureza, fará amigos e mais. Terá todo o conforto que ele merece. Alimentação saudável, remédio na hora certa, carinho e cuidado. Venha conhecer nossas instalações e comprove. Rua Braulio Carneiro, 78, bairro Mochi. Acompanhe pela Rádio Futura FM o programa HCI Saúde. Toda terça-feira, às 11h30 da manhã. Entrevistas com profissionais da área médica de Itajubá. Programa HCI Saúde. Toda terça-feira, às 11h30 da manhã. Apresentação, Nilda Bittencourt. Futura FM. Informação e música de qualidade. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom... Opa, acho que eu estou com um probleminha aqui, Renata. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente tem um encontro marcado aqui, onde a gente fica conhecendo os novos profissionais que cuidam da saúde do povo de Itajubá, da região e de fora também. Eu diria até que do Brasil todo veio para cá. E hoje a nossa convidada é a doutora Anaci Maria Nogueira de Noronha. Nós vamos falar sobre arritmias. Doutora Anaci, boa tarde. Boa tarde, não? Ainda não. Bom dia. Bom dia, Nilda. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, doutora. Mas vamos conhecer quem que é a doutora Anaci, é de Itajubá, é filho de quem, como diz o mineiro? Sou de Itajubá, nascida e criada em Itajubá. Doutora, bem, acho que vai ter que tirar. Isso. Uhum. Não, bem pertinho aí, doutora. Bom, eu sou de Itajubá, nascida e criada aqui, fiz toda a minha formação aqui na cidade mesmo. Uhum. Sou formada pela Faculdade de Medicina aqui em 2011, sou da 39ª turma. Fiz a residência de clínica médica e de cardiologia aqui também pelo Hospital de Clínicas de Itajubá. Aí só então que eu me mudei para Campinas, para me subespecializar na área de arritmia. Fiz na Unicamp. Até o meio do ano, mais ou menos, ainda me dividia entre Itajubá e Campinas, mas atualmente já voltei de vez para casa. Agora já estou integral aqui e estou integrando a equipe de arritmias do hospital. Quem são os seus pais, doutora? Meu pai é o Dr. Tarcísio, cardiologista.
Acho que é muito conhecido aqui. Muito conhecido, muito querido. Muito querido, com certeza. Sim. E minha mãe é Esther. Conheço também do meu tempo de juventude. Aí, viu? Estamos em casa, então. Estamos em casa. Bom, doutora, o que são arritmias cardíacas? É aquele negócio do coração disparar? Isso mesmo. Se a gente for definir a arritmia de uma forma bem genérica, a gente pode falar que é uma anormalidade do batimento cardíaco. Né? É um batimento cardíaco alterado. O que acontece no coração? A gente tem uma região do coração que é específica por gerar um estímulo elétrico, um impulso elétrico, e é esse impulso que vai fazer o coração contrair. Se por algum motivo esse impulso elétrico começa a sair de uma outra região que não seja essa região específica, que chama nó sinusal, a gente dá o nome de arritmia cardíaca. Então, esse nó sinusal, ele estimula o coração num intervalo de frequência, que varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, a gente não tem um valor fixo de frequência cardíaca que seja normal. A frequência pode variar de 50, 60 até 100. Isso é considerado normal. O estímulo saiu de um local diferente desse local, que é o nó sinusal, a gente tem a arritmia cardíaca. A arritmia pode tanto acelerar o coração, aí a gente chama de taquiarritmia, ou também deixar o coração devagar. Então, às vezes, fala arritmia, a gente sempre pensa no coração acelerado. Isso. Mas existem as duas formas, tanto a taquiarritmia, que é o coração acelerado, e a bradiarritmia, que é quando o coração fica mais lento, mais devagar. Quase que parando, né, doutora? Quase que parando, isso. Doutora, mas vamos conhecer mais essa arritmia, os fatores que facilitam a ocorrência disto. Por exemplo, eu vejo aquela pessoa que eu estou muito afim, que eu juro que eu estou apaixonada. O coração dispara. Isso faz mal, doutora? Isso não. Normalmente, esse disparo do coração, que é até gostoso, né? Quando a gente vê a pessoa amada, ele normalmente não é arritmia, né? Não é o batimento não está saindo desse local alterado, diferente do normal. Ele está saindo do mesmo local, só que... Porque quando a gente fala que a frequência cardíaca normal é de 60 a 100, isso no repouso, né? Mas se a gente estiver fazendo uma atividade física, se a gente estiver apaixonado, se a gente estiver ansioso, o coração vai acelerar um pouquinho além desse intervalo. E isso não é doença, isso é do corpo, é característica nossa. Da mesma forma que pode ficar mais lento um pouquinho que esse intervalo. Quando? Quando a gente está dormindo... Quando o metabolismo está lá lentinho, quando a gente está relaxado, deitado, às vezes a frequência vai um pouquinho abaixo. Então, esse disparar do coração apaixonado, ele só é coisa boa, não significa doença. Que bom. Doutora, vários profissionais também confundem o sistema... não o sistema. Quando a gente está num quadro de pânico... com arritmia cardíaca, porque o pânico acelera demais, né? Às vezes, o diagnóstico diferencial entre as duas doenças é difícil mesmo. Às vezes, tem paciente que tem arritmia e que sempre, às vezes, vai ser atendido, acaba sendo menosprezado a queixa, é tratado, às vezes, como uma crise de pânico, como uma ansiedade, mas, na verdade, por trás existe uma doença, assim, né? Fora a ansiedade. Então, por isso que a gente sempre fala que o acompanhamento, qualquer sintoma diferente que tiver, nunca menosprezar o sintoma. Sempre procurar um especialista, que aí vai ser feito o diagnóstico correto. Porque quando é pânico, você faz o eletrocardiograma e está tudo normal. Tudo normal. Não é, então, o estado emocional. Isso, é a ansiedade se manifestando dessa maneira, né? Mas, se a gente for olhar, não tem nenhuma alteração em si, né? Estrutural no coração. É o coração respondendo àquela ansiedade, que atualmente é muito comum, né? É difícil... a gente não ficar ansioso por alguma coisa, né? É verdade. As arritmias graves, doutora, podem ocorrer em corações normais? Podem, né? Se a gente for falar só uma resposta direta, a resposta é sim. Mas esse normal que a gente fala, na verdade, é um aparentemente normal, né? Na verdade,
macroscopicamente é um coração normal. Se a gente for fazer um eco, uma ressonância, a gente não vai achar alteração nenhuma no coração. O coração não vai estar inchado, não vai ter cicatriz, mas a alteração, na verdade, ela existe. Então, o coração não é normal, ela tem alterações microscópicas. Nas células do coração, a gente tem íons, tem sódio, tem potássio, tem cálcio, e eles têm que ficar em equilíbrio. Se desequilibra esses íons ali, podem ocorrer as arritmias. E normalmente são arritmias mais graves, malignas, que podem até se apresentar como uma parada cardíaca, uma morte súbita. Então, quando a gente fala que tem arritmia num coração normal, muitas vezes ele é normal macroscopicamente falando. Mas microscopicamente a gente tem alterações. E normalmente essas alterações são genéticas. Né? Doenças que passam de pai para filho e que tem esse curso mais grave, né? Com pior prognóstico. Bom, Emanuel Ferreira está por aqui. Bom dia, Nildo Bittencourt e doutora. Muito feliz com o programa, que sempre tem trazido excelentes profissionais, explanando para a população o grande celeiro que temos no Hospital de Clínicas de Itajubá. Fui funcionário por bastante anos do RH desta instituição. Tenho muitas saudades de grandes amigos que conquistei no HCI. Beijos e abraços. Obrigada, Daniel. Um abraço. Dani Avelar, fisioterapeuta. Bom dia a todos. Doutor Tarcísio é um ótimo médico. Tenho prolapso de válvula mitral desde que tive meu filho com 27 anos. Foi um susto, mas consegui um ótimo cardiologista em Itajubá. Parabéns pela profissão, doutora. Obrigada. O que é isso, doutora? Prolapso? É uma alteração da válvula que faz o sangue, quando a válvula deveria fechar certinho e não deixar o sangue retornar, ela não fecha totalmente e deixa um pouquinho de sangue escapar. É como se a válvula fosse redundante, né? Normalmente, a evolução do prolapso é benigno, né? Então, precisa de um acompanhamento regular, mas dificilmente ele tem um desfecho mais grave, com necessidade cirúrgica. É uma doença até muito comum da gente se encontrar, mas com caráter mais benigno. Doutor, o famoso soprinho, que até muitas crianças têm, ele vem acompanhado de arritmia? Pode, dependendo. O sopro, que a gente fala de uma forma genérica, normalmente é causado por alguma disfunção das válvulas do coração, né? Então, às vezes, a válvula ou ela não deixa abrir totalmente, o sangue passa num buraquinho fechado, e aí isso faz um som específico, ou a hora que ela tem que fechar para não deixar o sangue refluir, ela não fecha totalmente, e aí o sangue reflui, isso também dá um outro tipo de som. Então, esses são os sopros, né? Existem os sopros inocentes, que a gente fala, que às vezes muita criança tem na infância, quando cresce ele desaparece. Sim. E tem os sopros das disfunções das válvulas, que acometem às vezes mais os idosos. Tem o reumatismo, que é uma doença que às vezes a gente tem lá na infância e que depois de anos, depois a gente vai ver a consequência na válvula do coração. Dependendo do tipo de doença que está causando esse sopro, pode sim vir acompanhado de arritmia. Doutora Anaci, quem está nos ouvindo e ouvendo já começa a botar a mão no coração, né? Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Toda arritmia é grave, doutora? Não, felizmente, nem toda arritmia é grave. Na verdade, né, até o maior número de arritmias, quase todas as arritmias que a gente faz diagnóstico ou que a gente encontra num exame de rotina que a gente faz, elas são benignas, né? São arritmias que têm um caráter benigno. Mas, assim, por isso que o importante é sempre que ao menor sintoma, ou a menor alteração que sinta, é necessário fazer um acompanhamento, avaliação com o especialista, porque aí vai identificar qual tipo de arritmia, o caráter dessa arritmia, se ele é benigno, se ele é maligno, e aí sim instituir o tratamento mais precoce, né? Mas ainda bem, felizmente, a maior parte delas tem um curso mais benigno. Doutora, a gente ouve falar muito, fulano está com coração grande, devido a algum tipo de doença. Quem tem esse coração grande tem arritmia também? Tem. Esse é uma das principais alterações cardíacas que a gente pode ter e que cursam com arritmias. E normalmente essas arritmias que acontecem naquele paciente que tem a insuficiência cardíaca, né, que é o nome que a gente dá ao coração inchado,
quando tem arritmia associada, o prognóstico, né, a evolução do paciente a curto e longo prazo, ela é pior. E normalmente as arritmias que acontecem no paciente que tem o coração inchado, elas também têm um significado de maior gravidade para a gente. Então, esse paciente a gente vê ele com mais de perto, com mais carinho, porque a gente sabe que a arritmia que acontece naquela situação, ela tem um significado pior, né? Mais grave para a gente. Então, quem tem coração grande deve evitar emoções. Isso, Não deve evitar o máximo que a gente não consegue, né? Evitar totalmente, mas sim, estresse, ansiedade, se preocupar indevidamente com as coisas, isso com certeza. É um dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Bom, então quer dizer que a gente não nasce com arritmia. Pode ser que sim, né? Existem causas que são adquiridas das arritmias. Por exemplo, um paciente que teve um infarto e teve uma cicatriz. A parte do coração infartou, morreu e foi substituída por uma cicatriz. Essa cicatriz, ela é um substrato para a arritmia. Quanto mais cicatriz o coração tem, maior a chance de arritmia grave, né? Isso ele adquiriu, ele não nasceu com essa alteração. E existem determinadas doenças que a pessoa já nasce com uma alteração, já nasce com um conduto, um tecido no coração que pode conduzir as arritmias. Ele pode nascer com aquelas alterações que eu falei antes dos íons dentro do coração, que também favorece. Então, as arritmias, elas têm causas tanto adquiridas, a gente pode dizer assim, né? São secundárias alterações que o paciente adquiriu ao longo da vida e também podem ser consequência de alterações congênitas, né? Doutora, que tipo, doutora Araci, de exame que eu faço que pode detectar essa anomalia? Isso, pode ser, né? A gente pode dizer dessa maneira assim. O principal exame, ou o exame mais básico e mais fácil da gente, né, mais acessível para a gente realizar é o eletrocardiograma. Tá. Né, que a gente consegue realizar, às vezes, num pronto-socorro, num consultório médico, num posto de saúde, né? Então, normalmente, o exame inicial que a gente faz é o eletro, né, que faz um registro do ritmo do coração naquele momento, num momento específico. Mas quando a gente quer fazer um diagnóstico mais a fundo, né, quer fazer, às vezes é a arritmia, a gente fez o eletro ali e não conseguiu pegar a arritmia naquele momento, mas o paciente tem sintoma durante o dia todo. Existe um outro exame que chama Holter. Que é um horror. Isso, de 24 horas. A gente fica com aquele aparelhinho às 24 horas do dia e ele fica gravando um eletro às 24 horas. Aí, quando dispara, você tem que parar. Isso, normalmente, se sente alguma coisa, algum mal-estar, sentiu que dispara, existe um diário que a gente fala. Então, o paciente, ele preenche o horário e escreve. E fala o que ele estava fazendo naquela hora, se estava fazendo atividade física, se estava se alimentando, se estava dormindo, se estava iniciando o sono. Que dá um apito, um apertão? Aquele é um mapa. Aquele é para aferir a pressão arterial. Também é feito durante 24 horas, mas aquele verifica a pressão arterial. O Holter verifica as arritmias, né? O traçado eletrocardiográfico do paciente. Acho que nas próximas semanas a gente vai ter entrevistada também aqui uma médica também da nossa equipe, né, de arritmias. A gente até gostou de dividir o assunto, hoje introduzir o tema arritmias, tirar as dúvidas em relação a isso. É verdade. E mais para frente a gente vai, nesse novo programa, a gente vai falar sobre os métodos diagnósticos. Muito bem, então não vou passar na frente, não. Doutora, eu perguntei se todas são graves? Toda arritmia? Tá. E os sintomas também a gente discutiu logo no começo, com o coração disparado. Né? Que é o principal sintoma que os pacientes relatam. Existem outros, né? Mas esse é o principal, é o mais comum. Aí, doutora, aí você dá o diagnóstico para o seu paciente. Você tem arritmia. Aí eles já acham que vão morrer. Quer dizer, a gente sabe que vai morrer. Mas ali, naquele momento, parece que a presença da morte, né, se faz mais presente ainda. Como é que é a reação? Você tem que...
acalmar, né? Eu sempre depois... brinco com os meus pacientes, é uma brincadeira que eu sempre faço quando eles chegam muito ansiosos no consultório, é que eles vão morrer com isso, mas não vão morrer disso. Ah, legal. Porque a gente sabe que a maior parte das arritmias, né, fazendo o tratamento adequado, elas têm um curso benigno, né? Claro que existem as arritmias mais graves, que normalmente elas se apresentam, a gente falou de sintomas, as arritmias malignas, digamos assim, muitas vezes elas não têm sintomas que a gente consegue perceber antes e fazer um diagnóstico. Normalmente, às vezes, elas já se apresentam como uma parada cardíaca, como uma morte súbita, né? Então, existem sim, mas felizmente elas não são a maioria. Então, a maior parte dos casos que chegam no consultório são as arritmias mais benignas, que se a gente instituir o tratamento adequado, existem tipos de arritmias que a gente consegue fazer um tratamento mais invasivo e curar o paciente. Né, totalmente. Existem outras que às vezes a gente faz controle só com medicamentos, mas o curso é benigno. Então é sempre... por isso que a gente fala da importância de estar acompanhando com cardio de perto, passando com um especialista, porque na consulta a gente explica. Acho que tudo que a gente consegue explicar e orientar, o paciente acalma, né? Mas no início sempre é um susto, com certeza. Deixar bem claro, toda arritmia, elas precisam ser tratadas. Aí dá o diagnóstico, a pessoa também não procura se cuidar. Isso. Uhum. Então, precisa, né? Nem todas a gente diz que o tratamento ele é mandatório, né? Muitas vezes a gente pode até... Quando que a gente vai decidir qual tratamento, se vai tratar, é um conjunto de coisas, né? Vai pela escolha do paciente, vai se o paciente tem alguma outra doença associada ou não, vai pelo caráter daquela arritmia, se ela é uma arritmia mais benigna ou maligna, vai pela qualidade de vida do paciente, o quanto que aquela arritmia tem comprometido a qualidade de vida do paciente. Nossa, porque é um horror. Sim, os pacientes às vezes ficam muito inseguros. É um paciente que ele fica na expectativa de quando vai ser o próximo episódio de arritmia. É um paciente que evita de viajar, de pegar um avião, porque ele tem medo de ter arritmia no avião, ele evita de ir para uma praia um pouco mais deserta, porque não vai ter atendimento médico. Então, às vezes, é uma arritmia benigna, mas que atrapalha muito, compromete muito a qualidade de vida do paciente. Ô, doutora Nasci, nesse clima todo, ele não pode desenvolver o pânico, não? Pode. Não é piora. difícil de nós vermos isso, não. Né? O paciente ter um diagnóstico mesmo de arritmia e depois se complicar com essa ansiedade que vem por cima, né? Então, por isso que a gente sempre encoraja o tratamento e que, na maior parte das vezes, a gente consegue fazer um tratamento curativo, né? Que o paciente resolve o problema e eu brinco que até vai esquecer que teve arritmia um dia na vida. Porque melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Bom. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir quando a gente fala em prevenção de arritmia, acho que se a gente for englobar, né, tudo numa frase só, acho que a gente poderia falar em adotar um estilo de vida saudável, né? Como a gente já falou antes, a gente viu que toda vez que eu tenho alguma outra doença associada, alguma alteração estrutural no coração, eu tenho um risco aumentado de ter arritmias. Então, se eu adoto um estilo de vida saudável, eu evito que meu coração inche, dilate, eu evito do infarto que vai dar cicatriz que depois pode causar arritmia. Então, como que eu tenho um estilo de vida saudável? Eu mantenho meus níveis pressóricos adequados, controle da pressão arterial, controle da glicemia, do colesterol, a prática regular de atividade física. Eu evito o sobrepeso, a obesidade. Eu corrijo, tem doenças que às vezes são o gatilho das arritmias e também são os perpetuadores. Que se eu não trato aquela outra condição, não adianta eu ficar tentando tratar a arritmia que não vai resolver. Um exemplo disso é a apneia do sono, né, que muitas vezes ela pode cursar com a arritmia, ser o gatilho de arritmia e o perpetuador da arritmia também. É o ronco? O ronco. Que é muito presente no paciente obeso. Então, às vezes, a gente nem faz o tratamento. Se chega um paciente assim, a gente orienta a fazer mudanças comportamentais de estilo de vida, a perder peso, a melhorar a apneia do sono. Muitas vezes, a gente nem precisa fazer nenhum outro tratamento intervencionista. Às vezes, esse controle, a gente já consegue ter uma resposta muito boa no ponto de vista da arritmia, né? Doutora, é legal passar pelo menos uma vez por ano no cardiologista? Sim, sim. Outro pilar da prevenção das arritmias é isso. É fazer o check-up regular, né? Não é ficar pacientes que às vezes fogem do médico e passam anos sem fazer um acompanhamento clínico. Preciso voltar.
Tá no meu. Então, assim, mesmo que assintomático, às vezes a gente fala, não estou sentindo nada, não vou procurar. Às vezes, o início mesmo não gera sintomas, mas quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, mais cedo eu consigo dar o tratamento adequado e eu melhoro o prognóstico. Mas a partir de que idade deve-se procurar um cardiologista? Normalmente a partir dos 40 anos. Se for uma pessoa que não tem um histórico familiar tão positivo, se não tem nenhuma outra doença já, né, de infância ou de nascença, a partir dos 40 anos eu acho razoável, né? Tá. E mesmo isso nos assintomáticos. Agora, a partir do menor sintoma que se tiver, o ideal é não postergar também a procura ao especialista, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor né? o prognóstico. Bom, para a gente encerrar, doutora, que daqui a pouco começa o programa Campeão de Audiência, o Emanuel Ferreira, quais as melhores dicas para um coração saudável? Acho que foi o que a gente resumiu aqui nessa pergunta da prevenção, né? É esse estilo de vida saudável. Não é fácil, né? Controlar o peso, praticar atividade física. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter esse hábito saudável. É muito difícil. Mas é ter um pouco de disciplina e se a gente conseguir manter um peso ideal, praticar atividade física, controlar níveis de pressão, de colesterol, de glicemia, fazer o acompanhamento regular com o cardiologista, evitar o tabagismo, né? Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, de substância estimulante. Isso são fatores que eu consigo... O que é bebida estimulante, doutora? Por exemplo, café, o um chamate, né? Um refrigerante. Eles são bebidas estimulantes. Se a gente conseguir restringir o uso deles, é melhor. Bom, quem quiser falar com essa graça de doutora, como é que faz, doutora Araci? Tem um consultório, algum contato? Eu estou iniciando os atendimentos no consultório agora. Como eu ainda estava me dividindo entre Campinas e Itajubá, tem cerca de 2 meses que eu estou em definitivo aqui, então ainda não iniciei os atendimentos no consultório particular, mas em breve eu já vou ter tudo direitinho para poder divulgar, né, endereço, tudo direitinho. No momento, eu integro a equipe de arritmias e de marca-passo do Hospital de Clínicas de Itajubá, tanto na parte de procedimentos invasivos, quanto na parte de ambulatórios. Então, precisando de consulta, de uma avaliação, a gente está à disposição, vai ser um prazer. E aí, por enquanto, os atendimentos são no hospital. Muito bem. Doutora, muito obrigada, adorei. Fiquei sabendo um pouquinho mais sobre a arritmia. Fiquei feliz que tenha conseguido elucidar pelo menos um pouquinho, tirar um pouquinho das dúvidas. Com certeza. Pessoal, um beijo para vocês que ficaram ligados no programa, que ficaram assistindo pela internet. Vamos dar tchau, doutora? Tchau, boa Até tarde. terça. Um minutinho, Nilda. O que, bem? Que eu preciso que dê exatamente o horário certo para você sair do ar. Nossa, mais um minuto. Você precisa enrolar mais um minutinho, por favor. Doutora, para chegar nessa condição, é condição que eu falo? É dentro dessa sua profissão? Os passos, então, para a gente recordar, primeiro fez-se a faculdade, que são 6 anos de faculdade. Depois eu fiz a clínica médica, que é o pilar de tudo, né? Que é a base, é a clínica geral, que a gente faz 2 anos. Depois a gente vai se especializar na área, em gastro, em cardio, em ginecologia. Eu me especializei em cardiologia. Então, depois são mais 2 anos especializando só no coração. Poderia ter parado por aí, mas dentro da cardiologia existe a subespecialidade, que é a parte de arritmias, que trata da parte elétrica do coração. Então, me subespecializei em arritmia, marca-passo, no tratamento invasivo das arritmias. Nossa, quantos anos estudando, gente? Tem bastante tempo aí. Nossa, que muita gente acha, fiz o curso quer dizer, a pessoa fez o curso de medicina, tá bom. E não é bem por aí. Não, assim, a faculdade já nos dá uma base muito boa, né? Mas é bom a gente se especializar, a gente ter médicos especialistas em cada área. A gente fala que não existe coração andando por aí, né? Não existe o órgão sozinho. É um organismo, né? Mas a gente precisa sempre... Por isso que a gente faz a clínica geral. Para ter esse conhecimento do corpo todo, mas se especializar. Falar nisso, gente, a doutora falou coração andando, eu lembrei da campanha de doação de órgãos. Mais do que nunca precisamos de vocês.
Porque Sim, ainda mais aqui em Itajubá que faz transplante Sim, a gente de coração. tá fazendo transplante cardíaco, é isso. Com certeza. Como é que chama o bonitão mesmo, cardiologista? Que cuida da parte. Que faz a cirurgia? Doutor Alexandre Web. Doutor Alexandre. Um abraço, doutor. Um abraço. Tudo de bom pro senhor. Então vamos dar tchau. Agora nós temos que dar tchau. Agora sim. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau. Relojoaria Nishimaki informa a hora certa. 11h59. Atenção, emissoras de rádio de Itajubá. Em